Das 8 da manhã até a hora que for preciso. We are very eager to learn. That's my vision for the future. A organização desportiva precisa de pessoas que tenham disponibilidade para fazerem as coisas acontecerem. We have to share experience to facilitate. That's my vision for the future. Olá, caríssimo Sr. Presidente João Estrela, da Associação de Handball do Algarve. Muito obrigado por ter atendido ao meu convite para falarmos aqui um pouco sobre a situação económica que os nossos clubes poderão enfrentar e já estão a enfrentar em muitos casos. Como está? Então, boa tarde. Eu é que agradeço este convite e estou disponível para poder responder àquilo que me for solicitado dentro dos meus conhecimentos. Perfeito, perfeito. Antes de mais, gostaria de tentar perceber um pouco e tentarmos expor um pouco qual é a situação do handball na região do Algarve neste momento, antes do coronavírus. Portanto, qual é que é a situação à data em termos de praticantes? Como é que vocês têm tido esse desenvolvimento, visto que têm mais do que 1000 agentes desportivos, mais do que 1200, 1300 agentes desportivos envolvidos em toda a região? Eu posso dizer que nos últimos anos realmente as coisas têm estado a evoluir conforme o handball português também tem estado a evoluir, e eu penso que isto é um conjunto em termos nacionais do trabalho que tem vindo a ser feito. Nós no Algarve, neste momento, ativos temos 11 clubes e temos mais 7 clubes em Beja, porque por delegação de competências a Associação de Handball do Algarve também tem o distrito de Beja. Beja tinha 3 clubes, neste momento já tem 7, e nós no Algarve temos 11. Há um ou outro que ainda está um pouco mal organizado, há outros, nomeadamente do distrito de Beja, que estão a começar, mas penso que estão a começar bem porque estão a começar por baixo. E o começar por baixo é aquilo que eu digo, que é começar através dos alunos do primeiro ciclo. E isso para nós é fundamental, porque começa a criar a base e a partir daí é que se consegue um trabalho que se deseja. Aliás, a nossa política é uma política de troika, e o que é que nós entendemos uma troika, mas uma troika positiva, que é em termos de desenvolvimento, é juntar a autarquia, o agrupamento e o clube, se existir. Quando não existe clube, nós criamos um centro de formação ligado à própria associação e desta troika tentamos desenvolver a modalidade nesse concelho. E é um bocado isso que temos estado a fazer em Beja, e nomeadamente em zonas do Algarve, onde ainda não temos handball e pensamos que será possível desenvolver o handball. Neste momento, há determinadas zonas, quer no Algarve, quer em Beja, que é impensável o handball desenvolver-se quando um concelho que tem 49 alunos em todo o primeiro ciclo, do primeiro ano ao quarto ano, é quase impensável desenvolver o handball num concelho desses, né? Mas para aí também temos alternativas e temos estado a fazê-lo, que é 2 ou 3 vezes por ano, o ano escolar, combinamos com o agrupamento e com a autarquia um dia e vamos lá fazer o dia do handball, e durante uma manhã ou uma tarde pomos os miúdos todos do primeiro ciclo a fazer handball, pelo menos para terem conhecimento da modalidade. Esta é um pouco a nossa política neste momento da Associação de Handball do Algarve, e temos tido alguns frutos, nomeadamente no distrito de Beja, com o aparecimento de mais clubes, e mais 1 ou 2 estão já na forja para aparecer também em concelhos que já tiveram handball. Um deles teve muito pergaminho em termos de handball, foi o Vidigueiras, chegou a estar na primeira divisão, e neste momento já estamos a tratar desse assunto. Já temos agrupamento, já temos a escola profissional, já temos a autarquia, e neste momento eu penso que o clube também já está aberto, porque também houve eleições no clube e há pessoas que eram antigamente do handball que estão na direção desse clube. Isso penso que também vai ser a pouco prazo, vamos também avançar. Agora depende deste contexto novo que nós temos, que ninguém estava à espera. Sim.
Mas antes de avançarmos, desculpa interrompê-lo, gostaria só de explorar aqui um pouco mais, é uma questão muito interessante que levantou, que tem a ver com os centros de formação, em caso de localidades onde é possível, portanto, a associação chegar, mas onde não há clube. Como é que funcionam esses centros de formação? Como é que funciona essa vossa atitude proativa de desenvolvimento do handball em toda a região em que tem competência? Esses centros de formação funcionam do género, onde a autarquia pode dar o apoio para pagar o técnico, porque aqui o maior problema que se levanta é arranjar geralmente o técnico para desenvolver esse projeto. Porque neste momento estamos numa região em que as universidades também já deixaram de trabalhar em função do desporto, em termos de como nós o vemos. Neste momento, os cursos universitários de desporto, nomeadamente no Algarve, estão essencialmente virados para o turismo, não estão para a parte desportiva, para a parte do desenvolvimento desportivo em si. Estão mais ligados eventualmente ao desporto e à natureza, não é? Exato. E nós temos alguma dificuldade em arranjar técnicos que nesses concelhos desenvolvam a modalidade. Mas mais, há autarquias que até a determinado ponto, para que as coisas avancem, disponibilizam o próprio técnico da autarquia para desenvolver essa a modalidade. E isto tudo consegue-se conversando, reunido, porque eu tenho uma filosofia que é aquela que quem não aparece esquece. E isto tem muito a ver que nós vamos lá uma vez, não temos sorte, não conseguimos, mas não podemos desistir, temos que andar sempre a ir lá, nomeadamente até nos concelhos onde já temos handball. No início de cada época, a política da Associação de Handball do Algarve é ir junto de todas as autarquias e dizer o que é que estamos pensando fazer, o que é que eles acham, etc., como é que estão a ver o apoio ao próprio clube do concelho. Temos sempre uma conversa a dizer que estamos presentes. Perfeito. É uma postura proativa em prol do desenvolvimento de toda a região, não é? Às vezes não conseguimos pô-la em prática a 100%, mas desde que seja 60% ou 70% para nós, desculpe, já é bastante importante. Diga-me só mais uma coisa, nesses centros de formação vocês têm, portanto, desenvolvimento, aliás, centros de desenvolvimento, vocês têm, os técnicos trabalham a full time ou funciona mais ou menos como um clube? Também ali a partir das 6, 7 horas é que começa? Exatamente, é como um clube. A nossa ideia e autarquias que gostariam que fosse é que nos tempos em que os miúdos têm livros das 3h30 às 5h30 que têm que ficar na escola, que as AECs deviam ter um papel importante e que não têm, que as AECs funcionam em função do professor que lá está. Sim. Muitas das vezes o professor, por exemplo, é de uma modalidade que nem sequer existe no concelho e dá aquela modalidade e pronto, quer dizer, e não é uma coisa organizada em função com a associação ou com o clube local, etc. Eu penso que as AECs nos últimos anos desvirtuaram um pouco aquilo que eu penso para que foram criadas. Uhum. E a ideia que as autarquias tinham é que devia ser aproveitado esse tempo em que os miúdos estão na escola à espera de ir para casa para dar a modalidade. Já tivemos algumas experiências nesse aspecto e que foram bastante positivas. Mas neste momento não há técnicos que se calhar com essa disponibilidade, não é? Pois aí é que é o problema. Por isso os nossos centros de formação que existiram, nomeadamente o de Cuba, era com técnicos, eram alunos da Escola Profissional de Cuba, na altura, que tiraram o curso de primeiro grau connosco e que deram uma ação de formação e que iniciaram o processo. Entretanto, pessoas que antigamente estiveram ligadas à modalidade apareceram e o próprio clube local agarrou o projeto. E neste momento o centro de formação já saiu e já está o clube a assumir. E as coisas, pronto, começaram a andar e neste momento já tem quase 40 atletas, tem 31 ou 32 federados, mas tem mais miúdos já, isto agora parou, é mais complicado. Sim, fantástico. É que temos alguns exemplos que nos dão motivação para a gente continuar com aquilo que pensamos, não é? Claro. Na verdade, em contrário, a gente vai avançando com aquilo que pensamos e depois vamos tendo estes feedbacks que são muito positivos.
Perfeito. Olha, agora falando sobre este percalço, digamos assim, não é? Que é muito mais do que um simples percalço, mas é uma crise em que o boletim, portanto, a pesquisa que já o núcleo de estudos da Católica revelou há poucos dias, indicava que o desemprego subirá para uma taxa possivelmente até 10,4%, com uma recessão económica de até 10%, quando estávamos a prever antes o contrário, que seria o aumento do emprego e o aumento, a melhoria da economia com um superávit de 1,9%. Neste cenário de crise económica causada, obviamente, pelas medidas de combate que nós todos temos que tomar e estamos a tomar neste momento por uma questão de saúde, nesta crise económica que intitulamos Corona Crisis, não é? Quais os efeitos que prevê, portanto, para a sua atividade enquanto associação regional, sem entrar ainda no mérito dos clubes? A associação neste momento tem 57 árbitros. Não sei ainda se terão alguma amortização de dívidas, se têm uma situação de despesas de custos fixos muito elevados ou se os têm, não é? Portanto, explique-me aqui um bocadinho como é que vão fazer face, quais os efeitos que têm previstos e medidas que irão tomar enquanto associação regional para combater esta Corona Crisis. Bom, é assim... Você vai ficar a saber, porque os clubes já sabem, isto ainda não está divulgado porque a Assembleia não se realizou. Talvez nos últimos 15 anos, 16 anos, é a primeira vez que a Associação de Handball do Algarve tem um saldo positivo no final do ano. Nós acabámos o ano 2019 com um saldo positivo. Não temos interesse em ter saldo positivo porque não existimos para ter lucro. Mas era em função do ano 2021, em que a associação vai fazer 50 anos e queremos fazer um ano de eventos e de iniciativas para comemorar os 50 anos da associação. E fizemos um bocado contenção para que isso pudesse acontecer sem termos problemas financeiros. Posso dizer que tendo em conta o contrato de programa que temos com a Federação, desde que ele não deixe de ser, desde que não deixe de existir, desde que a Federação também possa ter os meios para nos continuar a dar o valor do contrato de programa, nós temos previsto que não iremos ter problema maior, desde que se mantenha os valores que estão a ser atribuídos à Associação de Handball do Algarve. Em relação às arbitragens, nós também não temos aqui um grande problema de pagamentos, isto porque neste momento estão ao dia, os nossos árbitros são pagos ao jogo, diretamente pelos clubes, e por isso que não temos, neste momento não temos dívidas a árbitros, a não ser algumas coisitas, poucas de algumas iniciativas que nós temos, mas que também tentamos pagar logo de imediato, algumas provas, alguns eventos que são da nossa responsabilidade, nomeadamente ao nível do handball adaptado, mas os pagamentos também são feitos imediatamente. Perfeito. E diga-me uma coisa, esse sucesso financeiro... Tem um projeto de handball adaptado. Sim, tem um projeto de handball adaptado, inclusive criaram um centro especificamente para o handball adaptado, correto? Exato. Neste momento a ANDI tem um protocolo com a Federação e nós depois vamos para o outro lado e temos um protocolo com a ANDI. Por isso no Algarve tudo o que se faz em termos de handball para a deficiência intelectual passa pela Associação de Handball do Algarve. Somos nós responsáveis pelo projeto. Temos alguns polos já, temos encontros regionais nos vários sítios onde existem as equipas de handball para a deficiência intelectual e, por outro lado, temos uma parceria com a Casa do Povo de Messinas e a AMAL, que é a Associação de Municípios do Algarve, para conseguirmos ter uma equipa também de handball em cadeira de rodas que disputa o Campeonato Nacional. Perfeito, é um trabalho sem dúvida muito importante, não é? Até porque o handball tem que ser para todos, o desporto tem que ser para todos.
Refira-me uma coisa, Sr. Presidente, portanto, revela aqui uma situação de solidez financeira, não é? Que, digamos que em contexto nacional é um bom exemplo. A que se deve este sucesso financeiro? Quais as práticas de gestão que tem adotado? Portanto, já referiu se calhar aqui uma referente à arbitragem que tem a ver com o pagamento não ser dilatado no tempo, não é? Ser logo efetuado. Mas quais as práticas que tem adotado? Tem uma diversificação de receitas? Tem, portanto, um controle dos custos? É mais o controle dos custos, porque receitas são muito complicadas, porque no Algarve, ao contrário do que possa parecer, patrocínios é muito complicado. Tivemos com o handball adaptado um patrocínio de uma empresa de turismo, que não sei como é que vai ser para o próximo ano, que a ideia era continuar, que é a EC Travel, uma empresa de turismo, que nos deu um bom apoio em termos da equipa de handball em cadeira de rodas, porque essa equipa era patrocinada pelo Sporting, era o Sporting que pagava o treinador, e o Sporting cortou com todos esses apoios à deficiência, que não fosse lá mesmo dentro do clube, tudo o que andava por fora cortou com isso tudo, nomeadamente a equipa de ciclismo, de Vira, etc. E a gente também percebe que o Sporting nem está nas condições que está. Mas isto também não eram valores por ir além e era uma causa que nós pensamos que era importante. Mas pronto, apareceu esta empresa que sem ela se calhar não tínhamos avançado. Era difícil, porque é o pagamento do técnico, as deslocações, estas coisas todas, isto implica alguma verba, mas pronto, essa empresa apareceu, esperemos que continue, se tenha condições para isso, vamos ver, e só temos a agradecer ao empresário essa situação. Mas ao nível de outros patrocínios é muito complicado, porque as empresas que existem no Algarve, quase nenhuma tem a sede no Algarve. E a gente consegue chegar às administrações. Muito difícil mesmo chegar às administrações. Nós queríamos comprar agora os fatos de treino e uns polos para a equipa de handball de cadeira de rodas, entramos em contato com uma série de empresas no Algarve e todas elas nos remetem para a administração, para Lisboa, para o Porto. É muito complicado. A nossa maneira é, do dinheiro que recebemos do contrato de programa da Federação, fazer um controle muito a sério desse valor, e por outro lado existem alguns eventos em que são participados pelas autarquias e que nós conseguimos gerar alguma receita, não é? Gerar ali alguma coisita, não é muito, a gente também não quer, a nossa filosofia também é, quando organizamos qualquer coisa, não é para ganhar dinheiro, é para não perder. É a nossa filosofia. Não é para ganhar, é para não perder. E desde que não se perca, já estamos no caminho certo. É um perfeito. Olha, e agora passando então para os efeitos que prevê para os clubes e quais as medidas que eles poderiam tomar, porque tendo em conta que existem 11 clubes mais os 7 de Beja que estão à vossa responsabilidade, certamente já terá recebido diversas comunicações acerca da preocupação destes, porque têm treinadores para pagar, têm custos fixos para pagar, muitos dependem de instalações e obviamente devido a esta situação tiveram que ter a sua atividade suspensa, como todos os clubes a nível nacional, e acabam por não ver entrar uma das fontes de receita que seria a mais fixa, a mais certa, que são as mensalidades dos atletas, as contribuições mensais, afins. Qual o cenário que prevê para estes clubes? O que é que acha que eles deveriam estar a fazer, ou o que é que a associação poderá fazer para ajudá-los neste contexto de crise financeira também para os clubes filiados? Olha, posso dizer que hoje mesmo saiu um inquérito da associação para todos os clubes, onde um dos pontos desse inquérito é precisamente essa questão. Se tem contrato de programa com as autarquias, qual é as condições em questão, se recebem mensalidades, se não recebem, todo esse processo, para além da parte desportiva que nós também colocámos no inquérito, aproveitámos, se calhar foi
um bem dentro do mal que tivemos agora, porque às vezes fazes reuniões de clubes e os clubes não aparecem. E assim o inquérito não tem a desculpa, porque o inquérito vai para todos os clubes e só não respondem se não quiserem, não é? Exato. E nesse sentido, neste momento, posso dizer que é o seguinte, depende muito daquilo que as autarquias venham a fazer. Porque quase todos estes clubes têm contratos de programa com a autarquia. Se a autarquia não cancelar ou reduzir os contratos de programas que já estavam atribuídos, a maior parte deles têm a possibilidade de se aguentarem, independentemente do valor que recebem das mensalidades. Estou eu a dizer. Neste momento já tenho um clube que já entrou em contato connosco, já estamos a ver, porque tem 4 profissionais a tempo inteiro, são pessoas que vivem só daquilo, não têm outra fonte de rendimento, e já pusemos esta questão a nível superior para saber se podem ser apoiados dentro destas medidas que foram agora enunciadas pelo Governo, nomeadamente a Lei Office simplificada, porque o clube teve que parar a atividade, não tem instalações para fazer a atividade, ou mesmo não recebe mensalidades, e tem 4 profissionais que têm contrato legal, tudo, descontam para a Segurança Social, que têm todos os trâmites em condições, e são 4 pessoas que vivem daquilo, quer dizer, ficam sem rendimento qualquer. Por isso, neste momento, essa situação já foi reportada, quer à Federação, quer mesmo ao Secretário de Estado da Juventude, para saber se isto se enquadra dentro da Lei Office simplificada. Neste momento ainda não temos conhecimento assim mais numa situação que seja assim tão grave. Todas as outras, porque aqui no Sul quase todos os clubes têm contratos de programas com as autarquias e têm apoio das autarquias. Agora resta saber o que é que vai acontecer daqui para a frente em relação a esses contratos de programas, que vão ser cumpridos, vão ser, porque é assim, e penso que as autarquias têm cumprido, mas isto agora também, a situação também pode mexer com isto tudo em termos económicos e financeiros, né? E não sei como é que vai ser o comportamento das autarquias e dos próprios clubes em relação a esta situação. Perfeito. Pois. O que nós vamos tentar é que pelo menos os clubes não fechem a porta, e se há alguns que tenham 6 ou 7 equipas, pelo menos fiquem com 2 ou 3 para poder relançar todo. Sim, eu queria colocar uma questão exatamente relacionada com essa conjuntura de redução de número de equipas, redução de, eventualmente, número de jogadores, porque se as famílias sofrerem com o desemprego, que é inevitável que venham a sofrer, portanto, terão menos rendimento e terão que tomar outro tipo de decisões em termos de onde colocar o dinheiro, onde investir o seu dinheiro, principalmente se estivermos a falar de uma família que tenha mais do que um filho, mais do que uma criança, não é? Estamos a falar, portanto, de um cenário em que provavelmente poderá haver redução do número de praticantes que paguem mensalidades. Não seria a altura de nós revermos um pouco o nosso modelo enquanto clubes, já estou a falar enquanto presidente de um clube, não é? Enquanto clube, nós revermos o nosso modelo de forma a termos uma solução, uma oferta desportiva alternativa mais low cost para a nossa comunidade. Eu digo isto porquê? Porque a competição é importantíssima, é necessário que haja competição, porque essa é a essência da existência dos clubes, não é? Senão nós éramos ginásios e não éramos clubes. Mas a verdade é que a competição acarreta sempre custos. E esses custos de inscrições, de arbitragens, custos de deslocações, que inclusive dentro destes custos de deslocações poderá haver também um aumento substancial devido à guerra do petróleo, não é? Que neste momento abaixou porque abaixou a procura, mas irá subir abruptamente o preço do barril mal saímos de quarentena. A procura, porque não só, também teve a ver da guerra com a China e os Estados Unidos na compra do próprio petróleo. Exato, portanto é um cenário demasiado volátil, demasiado vulnerável. Não é a altura de nós revermos o nosso modelo para nós não só estarmos
focados na competição, mas termos também uma outra alternativa para que as famílias possam colocar lá os seus miúdos, possam colocar lá e também beneficiar do desporto, porque afinal de contas o desporto não é só competição oficial, formal, não é? E há miúdos que se calhar deixam de praticar por não terem ou aptidão ou por não se enquadrarem num grupo que queira sempre ganhar jogos ao fim de semana. Portanto, não é a altura de termos aqui um desporto não federado também, não digo retirando o desporto federado, que é importantíssimo, mas também, sobretudo nesta altura? Eu vou dizer o seguinte, eu concordo com as suas palavras e acho que no Algarve já temos um clube que pode ser o exemplo disso, apesar de eles tentarem sempre filiar os atletas todos, que é o Handball Clube Costa do Ouro. Não só trabalha para a competição, mas para os miúdos estarem também ocupados, terem uma ocupação. E claro que os melhores depois vão para as equipas. Não é? E claro que isto depois tem a ver também com os contratos de programa, porque também quanto mais filiados tiver, também a Câmara mais dá. Mas há outra questão que é importante, e é Lagos, e é realce a Câmara de Lagos nesse aspecto. Câmara de Lagos, no seu documento e na realidade faz de apoio aos clubes, tem que os atletas que tenham o escalão, em termos da escola, o escalão A, o escalão B, os determinados escalões, a própria Câmara dá um valor de apoio ao clube para esses miúdos poderem praticar a modalidade. Uma espécie de uma bolsa, lá está, relacionada com a ação social escolar também, não é? E por isso, conforme o escalão do miúdo, assim a Câmara atribui um valor para compensar o valor da mensalidade. Por exemplo, eu não tenho direito a escalão nenhum, pago, por exemplo, 20 euros. Mas se houver um miúdo de escalão A, se calhar paga 5. O resto é a Câmara que paga. Mas o clube recebe sempre os 20. Sim, perfeito. É um modelo muito interessante. E a Câmara de Lagos, nesse aspecto, é impecável. E são estas coisas todas que também nos vão e que nós vamos transmitindo às outras autarquias e vamos vendo. Por outro lado, a Câmara de Lagoa também é excepcional no apoio que dá ao desporto, não só ao handball, mas ao handball, porque o handball foi considerado a modalidade principal no Conselho, para além de outras, mas esta foi, e a maior parte das autarquias tem o mesmo contrato de programa com os clubes, e por isso, se esses contratos de programa se mantiverem, e algumas delas têm essa questão do apoio, conforme também o escalão que o miúdo tem na escola, isso é fundamental para que isto se mantenha. Por isso é que eu falo na Troika. A Troika é fundamental. É algo que nos apoia. A escola é onde estão os miúdos. Desde que seja uma escola aberta que nos deixe intervir, com facilidade a gente vai lá. Porque o miúdo, a gente vai lá, faz sensibilização, põe-os a jogar handball, o handball para eles, depois deles que jogarem uma vez ou duas, aquilo é a modalidade. Tem uma baliza, é com a mão. No início é mais fácil com a mão que com o pé e eles gostam do handball. Pronto. Perfeito. E é um trabalho que tem que ser feito, não é? E depois é o clube que tem que ter estas iniciativas todas e tem que se adaptar às novas realidades. Isto, e a partir de agora, já não vai ser nada como era antes, não é? Exato. E temos que ver o que é que nos vamos fazer e temos que sentar e ver o que é que se faz. E os clubes têm que se adaptar à nova realidade, tal como a associação e a federação. Perfeito. Agora, uma última questão. Tendo em conta a sua ligação, a extensa ligação com o handball, passando por diversas organizações, também qual é o futuro que prevê em termos de contexto nacional? A conjuntura nacional para o handball português, em termos de resistência que os clubes poderão ter, em termos de dificuldades que os clubes poderão enfrentar a nível nacional? Olha, neste momento, as dificuldades que os clubes vão ter a nível nacional são as mesmas que vão ter a nível global, não é? Isto é uma questão de economia mundial. Isto está a acontecer agora
vai trazer, e os clubes têm que se adaptar a isso. Penso que temos que aproveitar esta onda que vinha de trás do handball português estar a atingir patamares reconhecidos em todo o lado, aumentar o número de praticantes. Vai ser difícil, mas temos que ver como, e relançar todo este projeto, nomeadamente organizativo ao nível da federação, dos centros de treino, dos treinos das seleções regionais. Tudo isto tem que ser repensado, mas não é para acabar, se calhar repensado para melhorar. Para funcionar melhor e eventualmente com redução de custos, não é? E até lhe digo mais, uma das coisas, eu não queria falar disso, mas pronto, foi falado agora na última reunião, mas isto vai ser tudo, é que se conseguirmos agora no mês de julho já poder ir para a rua, que as praias de Portugal e os locais todos onde existe uma caixa de areia, durante o mês de julho se pratica handball por todo lado. Isto é uma coisa que quer a Federação, quer as associações tomaram como ponto assente nesta reunião. Se for possível, o mês de julho seja dedicado ao pormos o handball em todo o lado, em termos de handball de praia. Sim, e será sem dúvida importantíssimo aproveitar a época do verão, se for possível, até porque eu estive a falar com um colega da Alemanha, um outro colega que está relacionado com um clube especificamente lá, e ele falava-me, e eu fiquei estupefacto, da possibilidade deles voltarem a ter as competições profissionais, as ligas, mas todas as competições só em 2021. E eu perguntei-lhe, porque ele disse-me só no final de 2020, eu perguntei-lhe, final da época 2020. Não, final do ano civil 2020. E eu perguntei-lhe porquê, e ele respondeu-me, então porque agora prevê-se no verão que a pandemia seja controlada, portanto os casos diminuam, porém no inverno poderá novamente, é muito provável que aconteça novamente a pandemia, ou a epidemia pelo menos, do coronavírus. Isto porque ainda não há uma vacina e ainda não há uma cura, e não se prevê que haja em menos de um ano, não é? Portanto, será muito importante nós aproveitarmos o máximo deste tempo que nos seja concedido entre esta altura de lockout completo e também, por outro lado, isto é uma questão pessoal, eu também não acredito naquilo que saiu também ontem da EHF, de passar as competições todas para junho. Eu não acredito que em junho vai haver competições, porque é muito complicado. Os clubes tinham que começar a trabalhar um X tempo antes, os atletas estão parados. Isto vai mexer com tudo, porque os atletas nem marcassem a competição para hoje e eles irem jogar sem ter feito qualquer preparação antes. Não é? Exato. Não tem. Isto vai ser um bocado complicado. Mas pronto, estamos cá para lutar, não é? Exato, e quer a Federação, quer as associações estão a par disto. Sem dúvida. E são decisões difíceis, não é? Que têm que ser tomadas com muita análise, muito cuidado. Implica apuramentos, implica subidas, descidas, isto mais para os séniores, né? Ao nível da formação, enfim. Sim, mas acaba por estar tudo ligado, não é? Como sabemos. Isto torna-se mesmo complicado, pronto, e agora esperemos as decisões da Federação. Perfeito. Porque se fosse de avançar com a competição era bom sinal. Exato. É importante que a Federação esteja a assumir este papel de liderança que nós esperamos e precisamos, não é? E que eles estão a assumir, efetivamente. Portanto, estão a fazer um bom trabalho nesse aspecto. Sr. Presidente, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter estado aqui connosco, pelas suas palavras, pelos bons exemplos e boas práticas e, acima de tudo, um bom trabalho. Isto é gestão e vamos em frente, temos que lutar e voltar cada vez mais fortes. Ok, muito obrigado. Para vocês também. Tudo bom. Das 8 da manhã até a hora que for preciso. We are very eager to learn. That's my vision for the future. A organização desportiva precisa de pessoas que tenham disponibilidade para fazerem as coisas acontecerem. We have to share experience to facilitate. That's my vision for the future.